pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso clube investigativo. Antes de partir pro vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem seu gostei aqui no vídeo e me sigam também nas minhas outras redes sociais, que eu deixo aqui na descrição, principalmente no TikTok, que eu levo vídeos mais curtinhos. E é isso, vamos pro caso. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer o caso do Rod Ferrell, um americano condenado por homicídio, e ele ficou muito conhecido por ter fundado e ter sido líder de um clube de vampiros adolescentes no Kentucky. Então vem comigo saber mais sobre essa história. Roderick Justin Ferrell, ele nasceu no dia 28 de março de 1990 em Murray, no Kentucky. Rod, como ele era conhecido, ele era filho da Sondra Gibson e do Rick Ferrell. Ele nasceu quando os pais deles eram adolescentes, então eles tinham apenas 16 anos, e por isso o Rod teve uma infância bem conturbada. Eu sei que em alguns casos de gravidez na adolescência, geralmente os pais têm apoio, da família, mas nesse caso a Sondra, ela criou praticamente o Rod sozinha e ela não teve apoio nenhum. E como eu falei, a Sondra teve que criar o Rod praticamente sozinha. Assim que ele nasceu, o pai dele abandonou eles dois. Então ela ficou criando ele sozinha mesmo. E ela teve que começar a trabalhar como dançarina e até se prostituir algumas vezes para poder sustentar eles dois. E muitas vezes, quando ela ia trabalhar, ela deixava o Rod sob os cuidados dos avós. Foi revelado posteriormente que durante esse período, quando ele ficava na casa dos avós para a mãe dele trabalhar, quando ele tinha apenas 5 anos, ele foi abusado sexualmente pelo avô. A Sondra, a mãe do Rod, desde que ela era bem jovem, ela era muito interessada, muito fascinada pelo universo dos vampiros. Então ela consumia muito conteúdo sobre isso, filmes, livros, enfim. Ela chegou até a participar de seitas e rituais, porque ela falava que assim, nessas seitas e em rituais, ela se sentia participando de verdade desse universo. E não só quando ela assistia algum filme ou algum livro, que era tudo muito superficial. Então, como era de se esperar, ela passou a inserir essa cultura na vida também do Robbie, tanto por meio de videogame, quanto por livros e também filmes. E essa prática na vida dos dois, ela se intensificava cada vez mais, tanto que eles começaram a consumir conteúdos também sobre mortos-vivos, que falavam sobre desmembramento e derramamento de sangue, e tanto derramamento de sangue que posteriormente até o próprio Rod declarou que parecia que o sangue ia vazar pelos alto-falantes da TV. E apesar da Sondra cultuar esse fascínio dela de um jeito meio exagerado, isso não passava de um hobby para ela, então ela tinha a vida dela normal fora isso. Já pro Rod se tornou uma obsessão, então ele começou a cultuar isso por um outro lado, mais exagerado ainda do que a Sondra. Posteriormente, Rod declarou no tribunal que apesar dele amar muito a mãe dele, às vezes ela se mostrava descontrolada e desagradável, então ele só se acalmava imaginando como ele a mataria. Ou seja, por todas as circunstâncias, todos os fatos que eu citei, a relação da Sondra com o Rod, a relação de mãe e filho, era considerada por muitas pessoas como conturbada. Para piorar a situação, quando a Sondra tinha 34 anos, ela enviou uma carta de amor para um amigo do Rod que tinha só 14 anos. Inclusive, um trecho da carta dizia algo como: "Eu espero que você volte para Murray, eu serei sua noiva eternamente e você será o meu senhor." E nesse episódio da carta, o Rod revelou posteriormente que a mãe dele escreveu tudo na frente dele. Depois que ela assinou a carta, ela deu um beijo no envelope e pediu para ele entregar. Então ela acabou envolvendo ele nisso. Isso talvez possa ter causado uma revolta nele. Não há indícios claros de que a mãe tenha abusado sexualmente do Rod, mas os psicólogos e os psiquiatras que estão envolvidos no caso, eles não descartam essa possibilidade, já que o Rod ele apresenta sentimentos bem diferentes em relação à mãe, tanto amor quanto ódio, tanto revolta quanto admiração. E para os psiquiatras e para os psicólogos, esses sentimentos opostos que o Rod tinha em relação à mãe podem indicar que ele sofreu abuso sexual dela. Em 1990, o Rod foi morar em Elton, na Flórida, e nessa época ele já começou a ser considerado um garoto problemático. Ele mantinha vício em vários tipos de droga, principalmente LSD e heroína, então ele estava o tempo todo usando droga. E além disso também ele estava sempre muito solitário. Nesse mesmo ano também, o Rod adotou o estilo gótico para se vestir, então ele estava sempre com cabelo longo, preto, sempre usando roupas pretas também e maquiagens bem carregadas. Além disso, nessa época, o Rod intensificou ainda mais o seu consumo de materiais mais pesados, digamos assim. Ele começou a pesquisar sobre entidades demoníacas, satanismo e até assassinato e tortura. A essa altura, o Rod já estava certo de que ele ia viver a vida de um vampiro. Inclusive, ele se autodenominou como Vesago,
acho que assim pronuncia, que era um vampiro de 500 anos de idade. Ele dizia que ele recebeu esse chamado para se tornar esse vampiro em um dos seus rituais de vampirismo, que inclusive ele utilizava sangue de animais e também o sangue de seus amigos. Então, no ápice da imersão do Rod nesse universo obscuro, ele voltou para Kentucky e lá ele encontrou um grupo de jovens que tinham os mesmos pensamentos que ele, o mesmo fanatismo que ele. Inclusive, uma vez o Rod, junto com outro menino chamado Howard Scott, eles foram presos porque eles invadiram um abrigo de animais e eles atacaram vários cães, deixaram eles gravemente feridos. Então o Rod ele parecia estar cada vez mais imerso nesse universo, tanto que ele chegou ao ponto de invadir um prédio abandonado que tinha na cidade. Inclusive esse prédio tinha fama de ser mal assombrado e o Rod apelidou lá como Hotel Vampiro. Então ele usava o local para fazer rituais que envolveu a morte e tortura de animais. Além disso, nesse local, o Rod praticava atividades de sucção de sangue, envolvendo tanto animais quanto também os seus amigos que se disponibilizavam para isso. Mas isso não era o suficiente para ele, e ele queria aumentar o seu clã, então ele começou a recrutar novos membros, e para esses novos membros serem aceitos, eles teriam que beber o sangue do Rod, que ele mesmo disponibilizava se automutilando. Além disso, o Rod queimava esses novos membros, queimaduras no formato da letra V, para simbolizar, né, o clã dele, que era o The Vampire Clan, o Clube do Vampiro. Esse clube ele chegou a ter 30 membros ativos, e todos eles praticavam todas as atividades e os rituais propostos pelo Rod. Todos eles também acreditavam que eram vampiros. Certa vez, uma amiga de infância do Rod, a Heather Randolph, ela falou para ele que gostaria de fugir de casa e se juntar ao clã dele. Então ele ficou muito lisonjeado com isso. E ele decidiu juntar um grupo de pessoas para organizar, né, essa fuga dela. Então ele juntou o Howard Scott, a Charity Keyes e a Dana Cooper. E todos eles organizaram uma viagem até Eutz, que era onde a Heather morava, para poder resgatar ela. A Heather, essa amiga do Rod, ela foi considerada posteriormente até pela família como uma menina bem rebelde nessa época. Então, apesar dela ter uma família bem estruturada, ter uma vida boa financeiramente, ela queria sempre fugir de casa e quebrar as regras. Então, todos eles chegaram na cidade num domingo, no dia 24 de novembro de 1996. Então, eles foram direto para a casa da Shannon Yock e da Janine Leclerc, que eram duas amigas do Rod. Então, eles ficaram planejando essa fuga até o dia 26 de novembro de 1996. No dia 26, eles foram buscar a Heather e o combinado seria que as duas meninas do clã, a Charity e a Dana, fossem com a Heather até a casa do namorado dela para ela se despedir. E os dois meninos, que eram o Rod e o Howard, eles iriam até a casa da Heather para roubar o dinheiro dos pais dela e também o carro para eles poderem viajar. Então, assim que o Rod e o Howard entraram na casa da Heather, o pai dela, o Richard Randolph, de 49 anos, estava dormindo no sofá. Ele não percebeu nenhuma movimentação, então ele não teve nenhuma reação. Mas mesmo assim, o Rod estava armado com um pé de cabra. E assim que ele viu o pai dela, ele desferiu 12 golpes contra ele. Ele acabou morrendo ali mesmo. Então a mãe da Heather, a Naomi Ruth Quinn, ela entrou na sala e se deparou com a cena. Ela ficou totalmente em estado de choque. Ela teve a primeira reação que veio na cabeça dela, que foi arremessar a xícara de café quente que ela estava segurando no Rod. Ela ainda tentou fugir depois disso, mas o Rod conseguiu alcançar ela e, infelizmente, ele espancou ela até a morte. E a morte dela foi registrada como ruptura e afundamento do crânio. Após todo o crime, o Rod ainda passou alguns minutos dançando ao redor dos cadáveres. Isso para vocês terem noção de como a mente dele era perturbada e de como ela funcionava. Após o crime, o Rod se juntou com o restante do grupo e eles fugiram até o dia 28 de novembro do mesmo ano, que foi quando eles foram encontrados em Baton Rouge, em Louisiana, após a Charity ligar para a família dela pedindo dinheiro. Então, conseguiram rastreá-los. Assim que foram encontrados, todos do grupo foram detidos. E no dia 12 de fevereiro de 1998, quando o Rod tinha 17 anos, ele se declarou culpado pelos dois assassinatos. Então, ele recebeu uma sentença de pena de morte, sem possibilidade de recorrer à liberdade, e ele ficou cumprindo essa pena no Instituto Correcional de Tomoka, na Flórida. A Charity e a Dana receberam 10 e 17 anos de prisão, respectivamente. Já o Howard Scott, ele recebeu a sentença de prisão perpétua, mas posteriormente essa pena foi reduzida a 40 anos de encarceramento. E por último, a Heather, ela foi absolvida pelo júri, porque ela alegou que não sabia que os pais dela seriam prejudicados aquele dia, já que o combinado seria o Rod e o Howard irem na casa dela somente para assaltar. Então ela foi absolvida
E o Rod justificou os 2 assassinatos, dizendo que a Heather falou pra ele que os pais abusavam dela, então isso teria sido uma forma de proteger a amiga. Então ficou esse mistério, né? Já que cada um deu uma versão. A Heather, ela era considerada uma menina bem rebelde, que gostava de quebrar as regras, mas os próprios familiares dela falaram que ela não seria capaz de prejudicar os pais dessa forma. Já o Rod, ele já chegou na casa com essa intenção, né? Porque o pai da Heather estava dormindo e a primeira coisa que ele fez foi atacar ele, sendo que o combinado seria só assaltar a casa. Pra mim, a versão da Heather faz mais sentido. Deixa aqui nos comentários qual das versões vocês acham que faz mais sentido. O juiz do caso, o Jerry Luckett, antes de declarar a sentença do Rod, ele falou pro Rod que ele era um garoto doente e que a família dele teria falhado com ele, assim como a sociedade, e o Rod respondeu para ele de forma sarcástica que ele viveria para sempre. A atualização mais recente do caso foi em novembro de 2000, quando a Suprema Corte da Flórida reduziu a sentença do Rod para prisão perpétua sem liberdade condicional. Antes disso, ele era o detento mais novo esperando no corredor da morte na Flórida. Hoje o Rod está com 41 anos e ele segue cumprindo a sua pena no Instituto Correcional de Tomoka, na Flórida, e ele já tentou várias vezes reverter o quadro da sua condenação para diminuir a pena, mas todas as suas tentativas foram frustradas. Então é isso. Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente achei bem bizarro esse caso, principalmente por ele achar que ele era um vampiro mesmo, e por ele ter encontrado outras pessoas que também achavam, né, que eram vampiros, e ter formado até um clã com isso, né, que envolvia tudo aquilo que eu falei, de tortura de animais e sangue. Talvez isso possa ter influenciado na personalidade do Rod, né, mas eu acredito que não só isso, eu acredito que toda a criação dele na infância também tenha influenciado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Comentem também sugestões de casos para os próximos. E não esqueçam também de deixar seu gostei e se inscrever aqui no canal. E me sigam também lá no TikTok. E é isso, até o próximo vídeo.